Oi galera, tudo bom? Então eu sou o Renato Dutra, sou treinador, professor e também sou corredor. E eu fiz uma palestra recentemente para corredores e alguns lamentaram, né? Falaram, poxa, que pena que eu perdi. Então, como a tecnologia hoje evoluiu e a gente consegue estar perto das pessoas de forma virtual, então eu tomei a liberdade de gravar essa mesma apresentação que eu fiz para os amigos corredores, para que você não perca esse conteúdo. Então o tema é falar de treinamento neuromuscular, que você vai ver que o nome é complicado, mas na verdade são métodos simples. Então um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou formado em educação física, já fiz especialização em treinamento desportivo. E se Deus quiser, se tudo der certo, estou me preparando para em 2018 ingressar no mestrado. Já publiquei 2 livros e eu corro há 30 anos, né? Estou comemorando aí a marca de 31 anos correndo, fiz diversas provas. Essa é um pouquinho da minha história. Se você quiser me seguir no Instagram, todo dia eu coloco uma dica nova. Eu tenho um canal de vídeos também, toda semana eu coloco um vídeo novo. E tem o meu site também, que tem até podcast lá. Então eu tenho bastante conteúdo sobre corrida, amo fazer conteúdo sobre corrida e outros estudos também sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, que é aumento de massa muscular. Enfim, eu tenho bastante conteúdo e eu adoro estudar. Aqui você tem nessa figura um resumo de quais são os fatores que estão relacionados à performance e endurance. Por endurance você vai ter desde o corredor de longa distância, o triatleta, a pessoa que faz natação de longa distância, por exemplo, as travessias, o ciclismo, o remo, tudo que compreende uma distância considerável entra nesse universo da endurance. Então, falando aqui, você tem o consumo máximo de oxigênio, VO2 max, e a porcentagem desse consumo máximo que é possível manter de forma prolongada. Como a gente pode ver aqui, o limiar de lactato, ou limiar anaeróbio, você já deve ter ouvido falar. Isso permite com que o corredor mantenha um VO2, não VO2 máximo, um VO2, ou seja, uma taxa de consumo de oxigênio submáxima, a maior taxa que ele consegue manter de forma prolongada. Só que, na verdade, quem determina o pace desse índice fisiológico é o que se chama de economia de corrida, que aparece aqui para você. Ela é a economia de corrida que determina o pace médio de prova. Então é muito importante entender essa variável. Então nessa outra figura você consegue entender quais são os aspectos fisiológicos que sem dúvida nenhuma são importantes, mas não são o foco dessa apresentação. E você vai melhorar esses aspectos fazendo treino de endurance. Corredores vão fazer os treinos longos, os treinos de rodagem e os treinos intervalados conforme a planilha do seu treinador, do seu professor. Só que existe um aspecto que é menos observado, menos praticado e que é muito importante, principalmente para o corredor que já é bem treinado, que são os aspectos mecânicos. Eles aparecem aqui, que são que compreende o treinamento de força, o treinamento através de sprints, que são os tiros curtos, os saltos. São todas essas técnicas que ajudam o corredor a continuar evoluindo. Tá? Como você pode observar aqui, relaciona-se então à capacidade neuromuscular. São fatores relacionados à coordenação neuromuscular, a capacidade de você contrair as fibras musculares no mesmo tempo, de você utilizar a energia potencial elástica, que eu vou falar daqui a pouco, enfim, a sua mecânica de corrida. Falando em economia de corrida, você vai observar primeiro nesse gráfico à sua esquerda, olha só, temos aqui no eixo X esse running velocity, então é a velocidade de corrida em km por hora. Eles fizeram testes com vários corredores e observaram o consumo de oxigênio para as diversas velocidades, desde 14 por hora até 19 km por hora, como a gente pode observar. Olha o consumo de oxigênio no lado esquerdo aqui no eixo Y. Então a gente pode observar uma grande variação no consumo de oxigênio para todas essas velocidades.
mostrando que a economia de corrida ela varia de corredor para corredor e é um aspecto treinável, ou seja, nós podemos melhorar a nossa economia de corrida. Lembrando que a economia de corrida vai determinar o ritmo que você consegue correr. Aqui nesse lado, nesse segundo gráfico, a gente vai ter a relação entre o consumo máximo de oxigênio, que está aqui nesse eixo X aqui embaixo, ó, de 55 a 80 mililitros de O2 por quilo por minuto. E no eixo Y aqui em cima, ó, você vai ter a velocidade de maratona que está em metros por segundo. Quando a gente pega um grupo heterogêneo de maratonistas, ó, como esse aqui, que compreende desde os caras que fazem 4 horas até os mais rápidos, que são elite, que fazem na casa das 2 horas e 10, essa relação ela é bem alta. Ó. Esse R bate 0,78, a relação perfeita seria 1. Quando você começa a homogeneizar o grupo de corredores, aí a relação vai caindo. Então, ó, esse grupo que faz de 3 horas a 2 horas e 10 já caiu esse R para 0,67. Essa relação já não é tão forte. E quando você analisa um grupo bem homogêneo, ó, você pega só os caras que fazem de 2 horas e meia para menos na maratona, essa relação praticamente é zero. Ou seja, não tem nenhuma relação entre o consumo máximo de oxigênio e a performance. Indo para esse outro gráfico, nós temos agora o consumo de oxigênio para correr a 15 km por hora, mais ou menos 4 minutos o quilômetro. E aí essa relação se mostra muito mais forte entre o consumo de oxigênio para correr a 15 km por hora e a velocidade de maratona, conforme a gente vê nesse eixo Y aqui. Independentemente do nível do corredor, se ele corre para 4 horas a maratona ou se a gente pegar entre os próprios corredores de elite, essa relação sempre é de média para alta, mostrando que a economia de corrida ela tem uma relação importante com a performance. E aqui a gente consegue entender, ó, é um vídeo bem curto, que a gente tem um impulso que sai do cérebro e que vai chegar até o nosso músculo, vai fazer o nosso músculo contrair. Quanto melhor for esse processo, chamado de comando neural, de drive neural, melhor vai ser o funcionamento da placa neuromotora. Ou seja, a fibra muscular vai contrair na hora certa, de forma eficiente. Aqui a gente consegue ver dois corredores, dois grandes campeões, o Bekele e o Mo Farah, estão disputando o final de uma meia maratona. E, claro, uma chegada alucinante, mas dá uma olhada o quanto que eles conseguem ser econômicos, né? Olha o quanto que a passada deles rende. Eles conseguem manter um ritmo tão rápido assim porque também são extremamente econômicos. Então, o mesmo gasto de energia que um corredor normal teria, mas a velocidade de corrida seria inferior. Então eles são extremamente eficientes. Essa é uma característica dos corredores de elite, eficiência mecânica ao correr. Olha só esse estudo que interessante, é um estudo que fez uma investigação com corredores já bem treinados. Esse pessoal já fazia os 5 km na casa dos 18 minutos e 30 em média. E mesmo assim eles conseguiram que esse grupo melhorasse a performance nos 5 km. O que eles fizeram de diferente? Foram 9 semanas de estudo, onde um grupo, que é o grupo experimental, substituiu uma parte do volume, 30% do volume, por exercícios neuromusculares, saltos, sprints e um trabalho de força explosiva, ou seja, quando fizeram, por exemplo, exercícios com alta velocidade de execução, trabalhando potência muscular. Aqueles exercícios clássicos da musculação. Após 9 semanas, eles fizeram de novo um teste máximo de 5 km e esse grupo experimental melhorou mais ainda a performance nos 5 km. Como eles mantiveram o treino de corrida igual e até diminuíram o volume, os pesquisadores concluíram que essas técnicas neuromusculares foram as que agiram na economia de corrida desses atletas e a gente consegue ver isso mesmo. Ó. Olha esse gráfico da direita, você observa o VO2 para
14 km por hora foi caindo ao longo das semanas de estudo, ou seja, eles foram ficando mais econômicos. E isso se traduziu, olha aqui, ó, na melhora da performance desses corredores, que partiram de 18,30 aproximadamente nos 5 km e diminuíram para abaixo de 18 após 9 semanas fazendo esse treinamento neuromuscular. Nesse outro vídeo, o que eu quero destacar para você é o que na verdade determina a economia de corrida, né? Dá uma olhada nesses animais aí, nos cangurus. Eles são um exemplo mais gritante, onde fica mais evidente do aproveitamento dessa energia potencial elástica. Os nossos tendões, principalmente aquele nosso tendão de Aquiles, ele atua na verdade como um grande elástico. Então quando a gente corre, a gente está armazenando a energia potencial elástica, conforme a gente pode ver aqui nesse vídeo, ó. Então aqui nesse vídeo, você pode ver, eu pus em câmera lenta, ó. Quando o atleta pisa no chão, ele armazena energia potencial elástica e logo na sequência ele utiliza essa energia. Quanto melhor for o uso, o aproveitamento dessa energia potencial elástica, mais eficiente é o corredor e melhora a sua performance. Então, os treinos neuromusculares, eles visam justamente melhorar o aproveitamento da energia potencial elástica. Esse é um dos principais benefícios dessas técnicas. E aí eu apresento para você uma tabela que resume todos os estudos, toda a literatura que fala das diferentes estratégias de treino para você melhorar a eficiência mecânica do corredor. Então a gente tem aqui, ó, diversas estratégias que você pode explorar. Uma primeira estratégia para quem é um corredor iniciante vai ser o aumento natural e gradativo, feito com critério, feito com orientação por um professor ou por um treinador, onde você vai aumentando o volume de treino e você vai ter um ganho já na economia de corrida. Só o fato de aumentar um pouco o volume. Realizar os tiros, os treinos intervalados, também exerce um efeito bacana sobre a economia de corrida. Já sobe um pouquinho o teu risco de lesão, né? Nessa coluna da direita aqui é risco de lesão / benefício, né? Ganho em economia de corrida. O treino resistido, para quem não está fazendo, né? Fazer força lá na sala de musculação, é muito interessante, vai iniciar com um trabalho de adaptação, já vai oferecer um ganho discreto na economia de corrida. Para aqueles que já têm uma base de treinamento de força, já estão há mais de um ano fazendo, aí eu já indico, fala com o seu professor para migrar para um treino com característica visando o aumento da força máxima, o Fmax. Vai oferecer um ganho de economia de corrida de médio para alto, porém tem que ter uma base de treino de força, porque são cargas altas, então implica num risco considerável se você não tiver essa base de treino, souber fazer os movimentos, estiver adaptado a eles. E um nível acima é o treino de potência muscular, onde você vai fazer os exercícios com alta velocidade de execução, só que aí você tem que ter uma base de treinamento de força já excelente e já tendo passado pelo treino de força máxima. É uma preparação anterior ao treino de potência muscular. Porém, os ganhos são altos na economia de corrida. Só que, como eu destaquei, um risco de lesão um pouco mais alto, tem que ter bastante cuidado, tem que ter uma base de treino de força boa. Quem fizer treinos em subidas e descidas, pessoal que faz muito treino em ladeira, né, aclives e declives, melhora a economia de corrida. Quando a gente pensa em subida, a gente pensa só na parte metabólica, né, de você estar melhorando porque você está fazendo intensidade mais alta, mas na verdade está melhorando a eficiência mecânica. A descida, principalmente, se souber fazer, peça a orientação do professor. E o último estágio, para quem está querendo evoluir bem na corrida, tem que ser feito aí uma base de treino de força, é para quem está leve, está treinando bem, sem lesão. São os saltos, a pliometria também é uma estratégia bastante interessante. Ó. Aqui eu estou te dando um exemplo, ó, do rapaz fazendo um levantamento aí, o stiff. Olha só. E depois ele pega uma carga bem pesada, um peso bem alto. Olha só a expressão dele de sofrimento, porque ele está fazendo bastante força, realmente um nível próximo da força máxima dele.
Essa é uma estratégia que funciona bem para corredor. Como eu havia falado, o treino de potência, ó, esse é um exemplo, ó, o rapaz fazendo saltos aí, ó, com uma carga leve, porém saltando. Esse é um exercício bem interessante para corredor, melhora muito essa condição do aproveitamento da energia potencial elástica. E aqui a gente tem o trabalho de pliometria, conforme eu havia falado, ó, a moça saltando aí, ó, vários exercícios pliométricos que também são bem importantes, bem interessantes para quem visa melhorar a economia de corrida. Ó, você melhora bastante o aproveitamento da energia potencial elástica. Ok? Ó, vários exemplos de vários exercícios, só que como eu falei, esse estágio é um estágio avançado de treinamento, é para quem está leve, é para quem está forte, tem um histórico de lesão saudável. Aí sim, com a orientação de um professor, de um colega, você pode começar fazendo uma adaptação gradativamente, vai explorando exercícios de saltos, vai incorporando aí na sua rotina de treinos. Eu aqui, ó, fiz uma sequência de saltos num parque, onde eu vou me aproximando de um banco, eu salto no banco, aterrizo e salto para o outro lado. Ou seja, é um trabalho de pliometria de forma rústica, enfim, dá para ser feito. Eu espero que você tenha gostado aí da apresentação, você que não pôde aproveitar lá no dia, ou você que foi no dia e quis assistir novamente, tá aí. Tem aí meus contatos, caso você queira falar comigo. Obrigado pela sua audiência e continua voltando, eu sempre vou oferecer conteúdos para os amigos corredores, tá? Um abraço e bons treinos!